Oi, meus amores, tudo bem? Vamos continuar estudando um pouquinho de geografia, né? Na aula passada, eu pedi que vocês lessem os textinhos da página 213 e 214. São textinhos bem pequenininhos, mas que trazem informações para nós muito importantes, que vem falando como é e quais são os estados da região Nordeste, que é a região que nós vamos começar a estudar. Nós estudamos a região Norte e agora nós vamos começar a estudar a região Nordeste. Lembrando que as unidades federativas, os estados brasileiros, eles são divididos em 5 regiões. E a região Nordeste é uma delas. Vamos conhecer um pouquinho, vamos lembrar um pouquinho, vamos reler o texto que a Tia Cris pediu na última aula? Então vamos lá. Aí na página 213 está assim: observe no mapa abaixo os 9 estados que formam a região Nordeste. Repare que todos são banhados pelo Oceano Atlântico. Então, olha bem, eu trouxe esse mapinha, que para visualização fica melhor do que está no livro, para a gente visualizar juntos esse mapa e conhecer os estados, suas capitais e se de fato todos os estados são banhados pelo Oceano Atlântico e todos têm essa área litorânea, né? Tem estados com praia. Então vamos lá. Maranhão, onde a capital é São Luís. Piauí, onde a capital é Teresina. Ceará, onde a capital é Fortaleza. Rio Grande do Norte, onde a capital é Natal. Paraíba, onde a capital é João Pessoa. Pernambuco, onde a capital é Recife. Alagoas, onde a capital é Maceió. Sergipe, onde a capital é Aracaju. Bahia, onde a capital é Salvador. E nós temos também aqui o arquipélago, a ilha de Fernando de Noronha. Então você percebe, quando você olha esse mapinha da região Nordeste, que de fato todos os estados são banhados pelo mar, pelo Oceano Atlântico. Todos os estados têm essa área litorânea. Isso é interessante a gente ver, porque quando a gente vai estudar a ocupação da região Nordeste, a gente vai ver que essa região foi uma primeira região ocupada, colonizada pelos portugueses, tá? Cenas daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, esses são os estados da região Nordeste, são 9 estados ao total. Então, você percebe que é uma região com um grande território, assim como também é a região Norte. Mas ao decorrer dessa página, a gente vai ver algumas diferenças. Vamos continuar? Agora leia as informações do quadro abaixo. Tem um quadrinho aí que está mostrando a área de cada estado e a população de cada estado, que apresenta a área e a população estimada de cada estado da região Nordeste. Então você vê aí o tamanho do território e a população que cada estado tem. Quando a gente observa esses estados, as suas regiões, e além disso, o número de população, a gente percebe uma diferença. Alguém sabe qual é? Lá na região norte, a gente tinha uma região super grande, com amplo território, foi assim? Só que aqui não tinha muita gente, era uma região pouco povoada. Até mesmo o governo precisou de fazer alguns movimentos para levar pessoas para essa região, certo? Lembrou? Já na região Nordeste, não. É uma região grandiosa em relação ao seu território, mas também grandiosa em relação à sua população, tá? E aí na página 214, vem apresentando para você alguns lugares da região Nordeste. Já que você ainda não teve o prazer de conhecer. Mas quem sabe um dia, né? A gente sonha, quem sabe a gente vai lá conhecer um pouquinho. Então olha bem aí quais são esses lugares. Vista aérea da praia de Manaíra, em João Pessoa, Polo Industrial de Camaçari e o Centro Histórico de São Luís. Se eu fosse escolher um lugar, eu ia começar pelo Centro Histórico, que eu gosto de visitar cidades históricas. E eu gosto de visitar, né, lugares que te relembram, que te faz conhecer como era o passado e como a gente evoluiu até chegar aqui. Então a gente começou a conhecer um pouquinho da região Nordeste. E agora eu vou te convidar a pegar no seu livrinho em página 215.
Na página 215, a gente começa a ver um pouquinho sobre os aspectos humanos da região Nordeste. E a gente vai estudar um pouquinho sobre a ocupação desta região, tá? Então, olha bem aí o textinho. Vamos acompanhar com a tia Cris. O primeiro local onde as caravelas portuguesas, comandadas por Pedro Álvares Cabral, ancoraram em 1500, foi o litoral do atual estado da Bahia. Desse modo, a colonização do território e a formação do Brasil começaram pelo Nordeste. Então vamos entender esse primeiro parágrafo. Lá em História, na aula passada, na quinta-feira, a gente viu, nas grandes navegações, que em 1500 Pedro Álvares Cabral chega aqui com a sua tripulação, né? E aí a gente começa a perguntar, nossa, mas onde ele entrou? Por onde ele conheceu esse território? Hoje a gente está sabendo. Ele começa pelo estado da Bahia. É o primeiro lugar, primeiro local em que os portugueses adentram. Então, a colonização portuguesa no território brasileiro começa na região Nordeste. E aí, se você se lembra bem, você lembra qual era o povo que vivia aqui, o povo nativo, de qual tronco linguístico? Nessa área litorânea. O povo do tronco linguístico Tupi-Guarani. Lembra que foram eles que sofreram muito com a chegada dos portugueses, ora pela doença trazida por esses portugueses, ora pelos conflitos que eles tiveram com esses portugueses, porque eles habitavam no litoral? Então foram eles esses primeiros moradores dessa região. E aí quando você vê aqui, você começa a falar que a colonização, ela começa da região Nordeste. Muito anos depois, é que você tem os portugueses, sua colonização, chegando no interior do Brasil. Por quê? Porque você já tinha matéria-prima que eles necessitavam para se enriquecer nas áreas litorâneas. A primeira dela foi o pau-brasil. Depois, a segunda vem ser a cana-de-açúcar, onde os territórios quentes, e a área litorânea é mais quente, é muito propícia para esse plantio. E o açúcar era muito vendido para a Europa. Então, Portugal cultivava aqui e levava lá para o seu país e para os países vizinhos para comprar e para lucrar em cima desse açúcar. Porque apesar do açúcar ser muito utilizado na Europa, os países da Europa não tinham um clima tropical para esse cultivo. Então, eles lucravam em cima dessa matéria-prima. Só depois que o solo fica infértil, e aí que é necessário arrumar outra riqueza, é que eles começam a explorar o interior do território. Então, as primeiras colonizações, os primeiros contatos, onde os primeiros portugueses moraram, foram nas áreas litorâneas. E o primeiro deles no estado da Bahia. Legal, né? Saber essa informação. As matérias se encontrando, geografia e história, né? Vamos continuar? Então, posteriormente, a capitania de Pernambuco teve destaque na povoação e na economia da colônia, devido aos engenhos e à produção de açúcar. Essa capitania deu origem ao atual estado de Pernambuco. Então, aqui está contando um pouquinho da história de alguns estados, da ocupação desses estados. Então, antes da gente falar que o território brasileiro era dividido em estados, ele foi dividido em capitania. Qual era o objetivo dessa capitania? A gente vai estudar melhor sobre isso. Eu estou falando para a gente conhecer um pouquinho o que está falando no texto aqui. Era ali cultivar as matérias-primas e fazer com que Portugal, que era o nosso colonizador, lucrasse em cima dessas matérias-primas. E aí, Pernambuco, que era uma capitania e hoje é um estado, super ativou a sua economia pelo cultivo do cana-de-açúcar, porque tinha um clima propício para isso, então dava muita rentabilidade de dinheiro para eles. Então, Pernambuco, que está aqui, era uma capitania e hoje é um estado. Um dos primeiros estados que tinha uma economia independente. A gente vai ver que tinha outro também, mas isso lá é uma história, tá? Porque houve uma modificação. Então, antes do território ser dividido em estados, ele foi dividido em capitania. Depois a gente vai ver que essa capitania foi dividida em governos gerais.
E aí, ao decorrer do desenvolvimento da evolução, a gente, quando chega a um país, né, independente, e aí independente quando eu falo economicamente, tá? Independente a gente vai ser bem antes, economicamente a gente divide em estados. E que sofreram mudanças, isso a gente viu quando a gente começou a estudar sobre regiões. O mapa do Brasil nem sempre foi o mapa que a gente conhece, né? Vamos continuar? Também no Nordeste, em 1590, foi fundado o Quilombo dos Palmares, a mais importante comunidade de africanos escravizados que conseguiam fugir dos engenhos. Ele localizava-se na região do atual estado do Alagoas. Então vamos entender. Quando a gente fala de Quilombo dos Palmares, a gente já sabe que é uma comunidade que foi formada inicialmente por africanos escravizados que fugiam dos engenhos, pois eram maltratados, eram tratados como mercadoria, tinham seus deveres, mas não tinham seus direitos. Esses direitos não eram assegurados, então eles sofriam muito na região que trabalhavam. Para eles terem pelo menos preservação de vida e de cultura, eles fugiam. E muitas dessas comunidades muitas dessas pessoas que fugiam formavam as comunidades quilombolas, que são comunidades onde os direitos, onde os deveres, onde a cultura, onde a decência humana era preservada, porque nos locais de trabalho eles não tinham nem voz e nem vez, tá? E aí, como a gente sabe já que a colonização portuguesa adentrou no estado da Bahia, a gente já sabe que esse primeiro território aqui da região Nordeste foi o território ocupado pelos portugueses, durante, né, o período em que estavam aqui. Logo depois, eles conheceram os demais territórios, mas o primeiro está aqui. Então, toda a população, seja ela indígena, que sofreu muito com essa chegada, e a população que foi trazida forçadamente, que no caso foram as pessoas do continente africano, elas também se localizaram aqui. E hoje a gente tem uma das maiores comunidades quilombolas, que é no estado do Alagoas. Você tem outras comunidades quilombolas em outras regiões, em outros lugares, tá? Mas a maior delas está aqui. E qual é o motivo? Porque esse foi um dos principais lugares, os primeiros lugares de ocupação do povo português. Belezinha? E aí, a gente chega a conhecer agora uma das capitais do Brasil. Nem sempre a capital do Brasil foi Brasília. Brasília foi projetada para isso. Mas antes de Brasília, a gente teve outras capitais. Uma delas, que foi em 1763, foi Salvador. Então, olha aí, ó, a cidade de Salvador é outra região de destaque. Foi a capital do Brasil até 1763. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2010, o Nordeste contava com 53.081.950 habitantes, a segunda região mais populosa do Brasil. Olha que legal, gente! Então aqui a gente começa a conhecer alguns detalhes da região Nordeste e a gente vai conhecer muitos outros, que a gente vai falar sobre população, sobre os aspectos naturais, sobre atividade econômica. Mas uma coisinha, um detalhe que eu quero que você guarde, né, para ajudar na nossa aula de história, que essa região foi a primeira região que os portugueses tiveram contato. E agora, para a nossa aula de geografia, um detalhe que é muito importante, que não é uma região só grande em relação ao território, mas ela também é grande em relação à população. Você vê que, de acordo com a última pesquisa do IBGE, ela é a segunda mais populosa do Brasil. Quem será a primeira, hein? Acho que vocês já sabem, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa população nas próximas aulas. O que eu quero que você faça hoje como atividade de geografia, que você releia esse textinho que a tia Cris acabou de ler com você, tá? Leia ele, tem muitos fatos importantes ali. Se necessário, assista essa aula mais de uma vez. E aí pega, talvez tenha algum detalhezinho que vai ser muito legal nas próximas aulas, tá? Faça com carinho e estude, não deixe a rotina do estudo de lado, não. Estude, que aprender é uma coisa muito maravilhosa. E a gente está aqui para auxiliar. Qualquer dúvida, a Cris está aqui.
Tá bom? Um beijo, um abração para vocês.